Bom, gente, boa noite. Super legal a gente estar juntos de novo. E hoje a gente vai continuar com os nossos Drops do Céu, com nossa fé. Hoje é o 21º estudo que a gente faz sobre fé. Então, a gente vai abordar mais um aspecto da vida de Jesus. Obviamente, existem muitos aspectos a serem abordados, mas a gente escolheu esse. Novamente, gente, nossa intenção aqui não é entrar em mistérios, em grandes filosofias. Nossa intenção aqui é trazer fé ao nosso coração, através da exposição simples da palavra de Deus, né? Nada além disso. Então, hoje a gente vai falar sobre, a semana passada, lembrando, falamos sobre Jesus como fonte de água da vida, e hoje vamos falar Jesus que é a luz da vida, né? Então vamos lá. Para que a fé entre em nosso coração, a gente precisa que Jesus acenda uma lâmpada lá dentro do nosso coração, né? Assim que vem, né? É o toque de Jesus, né? As Escrituras dizem que Jesus é autor e consumador da fé, não é? Então dele vem a luz verdadeira que realmente pode iluminar o nosso caminhar. É por isso que nós invocamos essa luz de Deus sobre nós. Lá em João, no capítulo 1, versículo 9, quando Jesus se manifestou, né, o Evangelho de João, ele fala assim, ali, né, ele, Jesus, é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, esse é o Senhor Jesus, a luz verdadeira que ilumina o homem que vem ao mundo, a todo homem que vem ao mundo. Em João, capítulo 8, pouquinho antes do texto que nós vamos explorar hoje, Jesus diz assim, versículo 12, Jesus voltou a falar ao povo e disse, eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão em trevas, não andarão no escuro, na escuridão, mas vocês terão a luz da vida. Reparem que tanto no estudo de hoje, quanto no estudo da semana passada, o propósito de Jesus não é somente, super importante, nos iluminar, mas é tornar cada um de nós fonte de luz, né? Ele disse, vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então nós vamos explorar um pouquinho um texto que fala sobre isso, né? Mas, lembrando, para termos a luz de Cristo é necessário que Ele abra os nossos olhos, como eu falei, para que nós possamos enxergar o caminho. Muitas pessoas estão à procura dessa luz, não é? Por isso nós somos tão gratos que Jesus nos achou, Ele nos encontrou, não é? Então, é necessário que Ele venha nos mostrar esse caminho. Então nós temos que pedir realmente, como a gente sempre está intercedendo pelos nossos amigos, pelos jovens amigos, pelos médicos, pelas pessoas que nos cercam, pelos nossos familiares, né? Por quê? Porque muita gente se afasta de Deus com medo de que as suas mazelas, os seus problemas sejam revelados, ou porque tem prazer nas coisas das trevas. Tem isso também, Jesus falou isso. No capítulo 3 do livro de João, ele falou assim, né? Que ele era a luz, não é? Capítulo 3, versículo 16, diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna, não é? Aí ele fala que existe uma condenação. A condenação é essa. A luz veio ao mundo, a luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, os seus atos eram maus. Quem pratica o mal, continua o Senhor Jesus, odeia a luz e não se aproxima dela, porque teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Então, eu sempre dou esse exemplo. É o exemplo daquele cidadão que está passando na rua, blackout no bairro. No meu tempo de garoto era muito assim, né? Era a época dos bailinhos, né? Eu fui na época dos bailinhos. Então a gente ia nos bailinhos lá do bairro, lá do Brooklyn. Lá eu morava num outro bairro, mas ali eu estudava. E a gente ia na festa. Tinha festa na rua tal, na rua Michigan, na rua Flórida. A gente andava por ali. E um dia acabou a força. E bom, acabou a força no bairro. Bom, onde é a festa que a gente pode entrar? Ninguém vai saber que nós não fomos convidados. Então, a gente podia entrar, podia comer, podia curtir, até a luz acender.
Então, isto me lembrou esse episódio que Jesus fala. A luz veio ao mundo, mas as pessoas amam mais as trevas, porque aí elas não serão reveladas. Aquilo que elas fazem oculto, aquilo que elas amam. E a condenação, como disse Jesus, é que as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. Pecados todos cometemos, gente. Problemas todos nós temos. Mas uma coisa é eu amar mais aquilo que eu sirvo, que é o pecado, as coisas ruins, do que o próprio Cristo. Aí fica complicado. Jesus não pode fazer nada, né? É uma questão de amores. Qual é o amor que eu vou dar mais valor, não é? Então, essa cegueira, ela condena o indivíduo ao preconceito, à dúvida, à escuridão, enfim, a uma vida longe do autor da vida, daquele que é a luz do mundo. Então, nós precisamos fugir disso. Então, todo aquele que realmente tem vontade, mesmo que ele não saiba como, se aproxime de Cristo, porque ele estará de braços abertos para receber. Nós vamos ler um texto muito curioso, a gente já estudou uma vez no grupo, lembrando, nosso grupo tem 10 anos, ou mais agora, mas é o texto do Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 1 ao 41. E eu vou fazer diferente hoje. A Sidoca vai ler todo o texto para a gente poder ter um contexto, né? A gente entender do que se trata. O texto é muito curioso e muito, até eu poderia dizer, até às vezes engraçado, pelas trapalhadas que as pessoas acabam fazendo, né? Os que estavam com Cristo nessa época, no afã de não aceitarem que a luz verdadeira estava ali. Então, novamente, Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 41. Então, vamos a essa descrição que a palavra de Deus nos traz. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? É alto. Mais alto que isso. Jesus respondeu: nem uma coisa e nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Seus discípulos e seus vizinhos e outros que o conheciam como mendigo começaram a perguntar: não é este o homem que costumava ficar sentado pedindo esmolas? Alguns diziam que sim, outros diziam: não, apenas se parece com ele. O mendigo, porém, insistia: sim, sou eu mesmo. Quem curou você? Perguntaram eles. O que aconteceu? Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a em meus olhos e disse: vá lavar-se no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei e agora posso ver. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, respondeu ele. Então levaram aos fariseus o homem que havia sido cego. Pois foi no sábado que Jesus misturou terra com saliva e o curou. Os fariseus encheram o homem de perguntas sobre o que havia acontecido e ele respondeu: ele colocou terra com saliva em meus olhos e depois eu me lavei, passei a enxergar. Alguns dos fariseus disseram: esse homem não é de Deus, pois trabalha no sábado. Outros disseram: mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? E havia entre eles uma divergência de opiniões. Os fariseus voltaram a perguntar ao homem que havia sido cego: o que você diz desse homem que o curou? Ele deve ser profeta, respondeu o homem. Os líderes judeus recusavam a crer que ele havia sido cego e estava curado. Por isso mandaram chamar os pais dele e perguntaram: ele é seu filho? Ele nasceu cego? Se foi, como pode ver agora? Os pais responderam:
Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como pode ver agora, nem quem o curou. Ele tem idade suficiente para falar por si mesmo. Perguntem a ele. Seus pais disseram isso por medo dos líderes judeus, pois estes haviam anunciado que se alguém dissesse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Por isso disseram, ele tem idade suficiente, perguntem a ele. Então, pela segunda vez, chamaram o homem que havia sido cego e lhe disseram, Deus é quem deve receber glória por aquilo que aconteceu, pois sabemos que esse Jesus é pecador. Não sei se ele é pecador, respondeu o homem. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Mas o que ele fez? Perguntaram. Como ele o curou? Eu já lhes disse, exclamou o homem. Vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso também querem se tornar discípulos dele? Então eles o insultaram e disseram, você é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas nem sabemos de onde vem esse homem. Que coisa estranha, respondeu o homem. Ele curou meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse Deus, não teria conseguido fazê-lo. Você nasceu inteiramente pecador, disseram eles, e quer nos ensinar a nós? Então o expulsaram da sinagoga. Quando Jesus soube do que havia acontecido, procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem? Quem é ele, Senhor? Perguntou o homem. Eu quero crer nele. Jesus respondeu, você o viu e está falando com ele, e ele está falando com você agora. Sim, Senhor, eu creio, declarou o homem, e adorou a Jesus. Então Jesus disse, eu vim a este mundo para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos? Se vocês fossem cegos, não seriam culpados, respondeu Jesus. Mas a culpa de vocês permanece, pois afirmam que podem ver. Até aí. Esse texto é fantástico. É uma história que aconteceu com Jesus, não é uma parábola que Jesus contou, não é? E essa história, ela nos mostra várias coisas importantes no sentido de nós entendermos esse Jesus, o Jesus que traz luz para nós. No caso, ele trouxe luz verdadeira para um cego de nascença, não é? Esse homem estava à beira do caminho, era um mendigo desde que tinha nascido, né? Ou desde há muito tempo, era cego desde que tinha nascido. E a primeira coisa que os discípulos de Jesus perguntaram para ele é, esse cara ele está assim porque ele pecou ou porque os pais dele pecaram? Porque esta era a ideia da lei lá de trás, da lei de Moisés. Para uma pessoa nascer cega, alguma coisa ruim aconteceu. Ou esse cara é um pecador, ou os pais dele pecaram muito. Tanto que lá na frente a gente viu, eles falaram, você é nascido todo em pecados e vem ensinar pra gente? Por quê? Porque na cabeça deles, um cego não poderia ser alguém bom. Não é? Aí Jesus respondeu uma coisa interessante. Nem uma coisa, nem outra. Isto aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Deus conhecia aquele cara, ele não nasceu por acaso cego, e Jesus ia ali trazer uma grande lição, não só para aqueles que estavam lá, não só a cura para aquela pessoa super importante, mas também para nós que estamos lendo a palavra dele hoje, né? Aí Jesus fala uma coisa, olha, as coisas desse mundo aqui, as tarefas que eu recebi, precisamos fazer rápido. A noite se aproxima, ou seja, quando Jesus não estaria mais lá, não estaria mais neste mundo, né? Quando ninguém poderá trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Então, Jesus se declara a luz do mundo nesse texto aqui. Por isso, a gente pode dizer que esse texto tem a ver com a iluminação desse cego e também de todos nós. Porque quando ele fala, eu sou a luz do mundo, ele não está dizendo aqui que ele vai tornar todos os cegos, que todos os cegos vejam. Ele está dizendo que aqueles que têm alguma cegueira interna, espiritual, que se considerem cegos, esses vão ter os olhos abertos, porque ele é a luz do mundo, Jesus é a luz do mundo, certo?
Então vamos lá. Aí Jesus fez um negócio assim, bizarro. Ele pegou, cuspiu no chão, fez uma laminha, passou nos olhos do cidadão e falou para ele se lavar no tanque de Siloé, que significa o enviado. O tanque de Siloé, ele quer dizer o enviado. O tanque de Siloé ficava 800 metros, ou fica 800 metros da Porta Formosa, que é onde Jesus estava. Então aquele cego, com a laminha nos olhos, ele saiu e foi andando até o tanque para se lavar. E depois ele voltou todo faceiro, né? Vendo, não é? Como eu disse, o tanque, Siloé, quer dizer enviado. Então, a gente entende que ele, Cristo, o enviado do Pai, utilizou barro e saliva, né? Utilizou água para untar juntamente com terra, como se estivesse fazendo um reparo na criação dele. Lembrando que o homem veio do barro, Adão veio do barro, não é? Então, como ele estivesse fazendo um conserto na sua obra, né? Para manifestar nesta obra, naquela pessoa, naquele indivíduo, a sua própria glória. Então ele foi o enviado de Deus para tirar o pecado, que é aquilo que nos estraga, e aí ele fazer uma boa obra, que é trazer luz àquele cego de nascença. Este é o aprendizado que a gente tira dessa passagem aqui. Bom, aí a gente leu, né? A Doquinha leu pra gente que o homem voltou enxergando. E nessa hora os vizinhos ficaram confusos e aí foram pegar, né? E o levaram para aqueles que enxergavam ali do tempo deles. Falou, bom, quem pode resolver isso aqui, sabe quem é? Os nossos líderes religiosos, os fariseus, não é? Então, vamos levar aqueles que enxergam, os que interpretam os desígnios de Deus. Então levaram até os fariseus. E era sábado. A lei judaica, cuspir na terra para a lei judaica complementar era trabalhar. Por quê? Porque pessoas que faziam barro, jogar água no barro, era a mesma coisa que trabalhar. Eu estava estudando sobre esse assunto. Cuspir sobre uma pedra, não. Mas cuspir, não me pergunte. As coisas da lei, né, essas leis complementares, fora a lei de Deus, que é toda boa, mas essas leis complementares são complicadas. Então, pelas tradições daqueles fariseus, Jesus não podia estar curando no sábado, número 1, porque ele estaria trabalhando, e muito menos cuspindo na terra. Que horror, né? Fazer uma laminha não podia. Fazer uma laminha não podia. Era muito trabalho demais para poder dar vista para aquele coitado que estava ali desde que nasceu, né? Então, o que os fariseus falaram? Esse homem não é de Deus. Como é que ele pode trabalhar no sábado e curar no sábado? Então, ele não pode ser de Deus. Aí, né, como a gente leu, os caras perguntaram, o que você acha desse cara? Ele falou, ele deve ser profeta. Vejam só que, pouco a pouco, ao longo da narrativa, o entendimento daquele cidadão foi aumentando. Até pouco tempo atrás, ele era um cego, mendigo, né, mendicando ali, e de repente esse cara falou, eu acho que esse cara é um profeta. E aí, não deram muita bola e falaram, vamos chamar os pais. Não deve ser, chama lá os pais. Aí chamaram os pais, vocês viram, os pais chegaram e falaram, que é nosso filho, a gente sabe, que nasceu cego também, agora como é que curou? Não sei, faço ideia, não sei de nada. Por quê? Porque eles tinham medo, porque eles respeitavam, e mais do que respeitavam, eles tinham medo das tradições dos líderes, porque estava lá, claro, que qualquer pessoa que dissesse que Jesus Cristo, ele era o Messias esperado, seria expulso da sinagoga. Então falaram, ele tem idade, pergunta para ele aí, sei não, isso aí é com ele. Veja que a tradição e o preconceito, ele pode chegar a ponto dos pais de um cidadão cego, que viu de novo, não reconhecerem no filho ou não estarem celebrando com o filho, porque o que aconteceria conosco se o nosso filho fosse cego de nascença e de repente o cara volta enxergando? A gente ia sair pulando de alegria, ou não? Certo? Abraçar, beijar, sim, é nosso filho. A gente ia negar, falar, não sei lá.
Mas vocês vejam como a cegueira da tradição, como a cegueira do respeito religioso demasiado, não estou falando que a gente não deva ter. Isso é super importante. Mas a gente precisa tomar cuidado para não passar do ponto, que é o que esses caras fizeram, na minha opinião, não sei na de vocês. Mas pais que rejeitam, né, de falarem a respeito do filho, ele é maior de idade, ele que fale aí. Eu acho muito estranho isso aqui, não é? Então, diz aqui, seus pais disseram isso porque tinham medo dos líderes judeus, não é? Aí pela segunda vez foram lá falar com o cego. Segunda vez os líderes, porque os outros já tinham perguntado, né? Esse cara é pecador. Como é que ele fez isso? Só Deus pode receber glória. Aí ele falou, não sei se é pecador, mas uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Essa é a frase mais legal desse texto aqui. Sabe, quando você pega e joga tudo no lixo, você fala, cara, eu não sei o que vocês estão falando, eu não sei da sua tradição, não sei se as pessoas vão ser expulsas. Eu sei que eu era mendigo, eu sei que eu não enxergo e agora eu estou enxergando. Agora, esse cara que vocês estão dizendo que é um impostor, que ele é um pecador, que ele não é profeta, que ele não é nada, foi ele quem fez. Então eu não vou negar isso, porque foi ele quem fez, eu estou falando a verdade. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Essa é a maior afirmação que nós temos que ter diante das pessoas que muitas vezes nos questionam. Não, agora você está indo lá assistir reuniãozinha de segunda à noite, mas ficou doida, virou carola, agora não sei o quê. E, quantas, né, pessoas nos julgam por isso, né? E assim, a resposta é tão simples quanto essa. Olha, eu me sinto bem, essas coisas têm feito bem para minha alma. E assim, eu estou começando a enxergar como esse cego aqui começou a enxergar, não só fisicamente, mas ele começou a enxergar por dentro. Nós vamos ver isso daqui a pouco, não é? Então, a luz de Cristo, ela não somente deu vista física àquele homem, mas trouxe entendimento espiritual, mais ou maior do que os videntes e os iluminados religiosos fariseus que estavam ali, à volta dele. Estes rejeitavam a Cristo e não vinham para a luz para que as suas vidas de preconceitos e tradições e de falsa religiosidade, porque no capítulo 23 de Mateus, Jesus tem um capítulo inteiro, só Jesus falando contra os escribas e fariseus, que eles são sepulcros caiados, que eles traziam mal para as pessoas, que aquilo que eles falavam para as pessoas fazerem, que eram cargas pesadas, eles nem com um dedo tocavam. Ou seja, eles eram hipócritas. Então, Jesus não poupou os hipócritas. Jesus ama todos, mas principalmente aqueles que não se julgam os tais. E que, né, Jesus até fala isso, na cadeira de Moisés sentam-se os escribas e os fariseus, ou seja, julgando, você está certo, você está errado. Eles são o gabarito, que é quem decide quem está certo e quem está errado. E só Deus pode fazer isso, né? Então eles rejeitavam a luz para que as suas vidas não fossem expostas pela luz da verdade de Jesus. Mas perguntaram pela terceira vez, mas o que ele fez? Como ele te curou? E o cara falou, eu já disse. Ele não falou porque ele não era paulista, né? Ele não era paulistano, né? Ele falou, vocês não ouviram? Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Aí os caras piraram. Essa era ofensa. A maior ofensa que ele podia ter dito. Aí ele falou, nós somos tipo de Moisés, sabemos que Deus falou a Moisés, nem sabemos de onde esse cara vem. Olha aí, olha o entendimento desse cara agora. Que coisa mais estranha, disse ele. Ele curou meus olhos e vocês nem sabem de onde ele vem. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto a ouvir aqueles que o adoram e fazem sua vontade. Desde o princípio do mundo, nunca se ouviu falar em alguém capaz de abrir os olhos de um cego de nascença, que sou eu aqui. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Então, de repente, ele trouxe toda a carga de conhecimento espiritual que de repente desabrochou dentro dele. Aquele cara não somente viu fisicamente, mas ele viu lá dentro. Ele de repente falou, não, esse é o cara que nós esperávamos, esse é o Messias. E aí a resposta dos fariseus foi, você nasceu inteiramente pecador, ou seja, até cego você nasceu, cara.
Você vai querer ensinar pra gente? Então, o expulsaram da sinagoga. Então, a teoria deles era a mesma dos discípulos. Ou você pecou, ou seus pais pecaram. Então, para Jesus, como eu disse, todos nascem cegos espirituais. Todos. E precisam da sua própria luz, a luz de Cristo, para que possam ver. Então, esses se achavam muito. Não eram humildes o suficiente como este cego falou, cara, eu não via, agora eu estou vendo, não é? Aí Jesus soube o que havia acontecido, que aquele homem foi expulso da sinagoga, né? Procurou o homem e lhe disse, você crê no Filho do Homem, no Filho de Deus? E ele falou, quem é, Senhor? Porque ele não sabia, ele tinha andado 800 metros para ir, 800 metros para voltar, ele não sabia quem era Jesus. Eu quero crer nele, disse. Jesus respondeu, você ouviu, ele está falando com você agora. E ele falou, sim, Senhor, essa parte é tão linda, sim, Senhor, eu creio, declarou o homem. E ele se prostrou e adorou a Jesus. Então Jesus disse, olha só o final, eu vim a este mundo como juízo, para julgar, para dar visão aos cegos e para fazer com que aqueles que dizem que vêm se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam por perto o ouviram e perguntaram, você está dizendo que nós somos cegos então? Ele falou, se vocês fossem cegos, vocês não seriam culpados, como esse cego aqui não era. Mas a culpa de vocês permanece porque vocês afirmam, eu posso ver. Vejam só. Fantástico, né? Jesus tinha cada tirada, ele era demais, né? Nosso Deus maravilhoso. E aí, queridos, os que se reconhecem cegos e necessitados como aquele homem, têm sim a chance de receber a luz da vida. Mas aqueles que se acham sábios, autossuficientes e que tudo veem, permanecem deliberadamente longe de sua luz. Aquele cego, olha o detalhe aqui, que eu também... Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente vai tirando detalhes. Eu sei que Deus está falando com cada um de vocês, vocês estão tirando outras explicações para o coração de vocês, né? Aquele cego andou 800 metros até o tanque para se lavar. Vocês imaginaram o que passou na cabeça daquele cego? Naquele caminho? Um cara tinha falado com ele, passado barro nos olhos dele, um negócio nojento, cara. E ele saiu, ouviu aquela voz dizendo, agora você vai naquele tanque e se lava. Aquele homem poderia não ter feito nada disso. Fala, cara, pá, dá uma esmolinha aí e tá tudo certo. Quantas vezes esse cara pensou em desistir no meio do caminho, dizer, é longe, cara, 800 metros é quase 1 quilômetro, não é? Quantos de nós, a pergunta é, estamos dispostos a crer naquele que pode consertar a nossa vida, lavar os nossos olhos e trazer luz, iluminar-nos? Ele voltou, quando voltou, achando que a turma ia celebrar por ele, ele encontrou oposição, questionamentos até dos seus pais e até o expulsaram de um possível convívio junto com a luz da época, que era a sinagoga, a igreja. Não é? Quantos de nós, ao voltarmos todos felizes de um encontro com Jesus, encontramos secura, incredulidade, questionamentos, mas não importa. Sabe quem vai nos achar? O Mestre, Jesus Cristo, vai nos achar e falou, você crê mesmo naquele que tocou seu coração? E a gente fala, Senhor, mas quem é? Para que a gente possa crer de verdade. Sou eu que falo com você, eu que te conheço desde o ventre da sua mãe, eu que te dei as experiências que você já passou, eu que falo ao seu coração agora. Seu coração está queimando, como aqueles, né, discípulos que andavam, depois que Jesus morreu, a Bíblia conta a história de 2 discípulos que estavam num caminho, e Jesus foi falar com eles, Jesus estava ressuscitado, e eles foram falando, eles não reconheceram Jesus. E aí Jesus entrou na casa deles e Jesus partiu o pão, e naquela hora Jesus desapareceu, e eles falaram, era o Mestre, ele está ressuscitado. Porventura, eles falam, não ardia em nosso coração, não queimava as palavras dele quando ele falava no caminho conosco.
Então, este que fala no seu coração e que está trazendo palavras de vida para você, ele está te esperando quando todo mundo te rejeitar, quando você perceber que não tem mais ninguém que poderia celebrar a sua cura, você ter os olhos abertos, você enxergar diferente, fora da caixa, com asas como águias, diz a palavra, né? Mas o mestre, ele foi e se revelou, né, aos seus novos olhos, aqueles olhos que enxergavam. Olha que coisa linda! Ele não conseguia enxergar nada. O que ele enxergou quando ele viu foi confusão. Mas logo aqueles olhos reconheceram o mestre, né? Os seus olhos materiais e os seus olhos espirituais. A sua fé, ali a luz entrou. E este é o tema de hoje. A fé brotada. Jesus vem e insere, ele abre os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento, para que a gente compreenda as coisas dele. E a atitude daquele homem foi a melhor que a gente podia esperar. Ele se prostrou e adorou o mestre, não é? Então vamos orar para que Deus possa fazer isso conosco também? Eu que gostaria de orar com vocês. Senhor Jesus, Tu és aquele que abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento. Senhor, nós andamos aí como mendigos, Senhor, pela vida, Senhor, procurando achar, Senhor, quem possa nos dar migalhas, Senhor, quando o Senhor tem um banquete para cada um de nós. Senhor, quando o Senhor encontrou aquele homem, o Senhor não teve preconceitos contra ele, Senhor. Por ele ser pecador ou não ser, seus pais, não importa. O Senhor foi ali e o Senhor, como enviado do céu, Senhor, trouxe, Senhor, cura para aquele homem, Senhor. O Senhor trouxe vida, o Senhor trouxe luz, o Senhor trouxe vista, Senhor, para aquele homem, que era o que ele tanto desejava e necessitava. Senhor, que possamos ser assim, Senhor. Vão nos perguntar o que aconteceu, quem foi, como é que aconteceu. Senhor, não importa. O que nós sabemos é que nós éramos cegos e agora vemos, Senhor, porque a Tua presença fez isso, Senhor. A introdução à Tua pessoa trouxe novo entendimento, Senhor Jesus, clareou a nossa mente, trouxe luz para os nossos pés, Senhor Jesus, para os nossos passos, Senhor. O Senhor acendeu uma lâmpada para os nossos caminhos, porque o Senhor é fiel e o Senhor é bondoso. Então, Senhor, eu te peço por cada um que está ouvindo essa palavra, Senhor, nesta noite, que o Senhor possa alcançar, abrir os seus olhos, tirar o peso, tirar, Senhor, as vestes de mendigo, Senhor, e possa trazer, Senhor, nova perspectiva, Senhor, novos horizontes, que o Senhor abra, Senhor, a vista para que enxerguem as belezas, Senhor, o colorido, Senhor, dessa vida, Senhor, que o Senhor traga, Senhor, para cada um, Senhor Jesus, um novo horizonte nas suas vidas, Senhor, e que possamos fazer como aquele homem, ao te encontrar, Senhor, possamos reconhecer-te como aquele que operou na nossa vida, e que possamos sim, Senhor, nos prostrar e te adorar pelo resto das nossas vidas, pelo Deus maravilhoso que o Senhor foi e é e será nas nossas vidas. Muito obrigado, abençoa cada um, a cada família, a cada casa, conforta, Senhor, fortalece, dá uma semana de vitória a cada um, em nome de Jesus. Amém.